A caminho do voto. Agora na Sagres. Para a gente seguir conversando com os candidatos ao governo de Goiás, recebemos aqui no estúdio o candidato do PCO, o Partido da Causa Operária, Alessandro Aquino. Alessandro, obrigado pela presença aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite a todos que estão aí nos escutando, os colegas, os companheiros trabalhadores que estão agora encaminhando para o trabalho. Então é um prazer estar aqui e fazer parte, nesse momento, da equipe de você. Aí só para deixar claro aqui, já foi falado, mas para nós é a minha primeira entrevista ao vivo. Eu nunca tinha feito uma entrevista ao vivo. Então seja bem-vindo a este mundo. Obrigado. A gente estava conversando aqui antes da entrevista, durante o intervalo, e a primeira pergunta também é referente à nossa conversa aqui, Alessandro. O que aconteceu com o PCO nesta campanha? Começou com a Alda Lúcia e agora com o nome do senhor. Por que a troca? A companheira Alda, ela está com alguns problemas pessoais, até grave, e ela não tinha como assumir a campanha. E aí nós tivemos, segunda e terça-feira agora em São Paulo, todos os companheiros, todos os candidatos do PCO no país inteiro, são 196, estiveram lá em São Paulo, e nós decidimos então coletivamente mudar a chapa por causa desse problema pessoal. E isso é discutido. Uma coisa que a imprensa tem uma dificuldade enorme de entender é a nossa candidatura. A nossa candidatura no PCO é uma candidatura para os trabalhadores, para a classe trabalhadora, e é uma candidatura coletiva. Então tudo é decidido coletivamente, não existe candidatura individual. Porque no Brasil não existe partido. Não é verdade? Então, por exemplo, se você perguntar, por exemplo, desculpa, mas vamos supor aqui o eleitor do Caiado ou de outros candidatos aí, qual que é o partido, e muitos deles não vão saber nem qual que é o partido que ele faz parte. Não, a nossa candidatura é em cima do partido, das bandeiras do PCO. Uhum. E o que a candidatura pretende apresentar, em que área? Não, antes, então, vamos falar exatamente da história do partido e do senhor, né? Vamos começar. O que é o PCO? Explica para o nosso ouvinte. O PCO é o Partido da Causa Operária, é um partido que foi criado dentro do PT, né, quando o PT não era um partido, mas era uma agremiação dentro do PT, saiu na década de 90 do PT e formou o partido. Hoje é um partido que luta pelo direito do trabalhador, pelo direito da causa operária, pelo direito dos estudantes, e nós temos algumas bandeiras históricas que nós carregamos aí durante 30, 40 anos de existência. Nesse momento, aqui em Goiás, é a primeira vez que se monta uma chapa do PCO. Né? Nunca teve uma chapa do PCO, então é o primeiro momento que nós estamos montando essa chapa. Uma chapa governo, né? Uma chapa governo com candidatos a senador e com candidatos a deputado estadual e com candidatos a deputados federais. É um candidato a senador só? Quem é? É o companheiro Antônio, da FNL, né, de Águas Lindas, uma pessoa maravilhosa, muito simples, não usa nenhum vocabulário assim, muito aquele vocabulário que a gente está acostumado de universidade, que eu até me apaixonei por ele nesses 2 meses que nós estamos. Até ele me contou uma história que eu carrego com ela, que ele falou o seguinte: a gente estava conversando, ele super simples, e ele falando assim: doutor, você sabe o que é você estar num assentamento e 3 horas da manhã com seus filhos, de repente é bala e tiro para tudo que é lado, e você acorda e você tem que pegar seus filhos para salvar seus filhos, e isso você vive diariamente. Eu virei para ele e eu falei assim: olha, eu queria ter 10% da coragem que você tem, porque é muito fácil eu estar aqui na rádio agora, acabei de tomar um café, conversando com vocês, pessoas bonitas, inteligentes, e agora você imagina você estar no assentamento sendo agredido a todo momento. Inclusive até, eu estou pedindo para ele, para os companheiros, a carta das crianças que moram no assentamento. Qual assentamento? Existe o assentamento de Águas Lindas, para mandar como é que essas crianças reagem em cima da violência. Porque a gente sempre faz a ótica da política, a ótica do dia a dia, usando como parâmetro a classe média. Então vamos fazer também a ótica da política olhando aquele pessoal que está lá de baixo. Então você imagina o que é uma criança de 4 anos no assentamento sendo agredida por policiais. Então, por exemplo, nós queremos trazer essa discussão. E aí o engraçado é que o Brasil tem uma coisa que é muito interessante, né? O direito à terra, o direito à reforma agrária, em quase todos os países do mundo, era uma bandeira de partidos de direita. Foi assim no México, foi assim nos Estados Unidos, né? Foi assim na Europa. No Brasil é uma bandeira de partido de esquerda.
Então a gente quer mostrar, humanizar essa discussão e mostrar que ali são seres humanos, são brasileiros, são seres humanos. Nós estamos acostumados a viver aqui no Brasil em guetos, né? Vamos construir uma nação e vamos construir uma nação entendendo que todo mundo é brasileiro. O senhor disse aí que o PCO nasceu do PT e é um partido... Não, ele não nasceu do PT. É uma facção... Uma facção que existia digamos no PT assim, que estava dentro do PT. É um spin-off do PT. É o quê? Um spin-off do PT, é uma brincadeira, porque no cinema, quando um projeto nasce de outro, tem um que nasce... Não, de forma alguma. Tanto é que, se você pegar a história do PCO dentro do PT, é sempre de muita crítica ao PT. Por exemplo, nós temos um apoio... A nossa candidatura agora é uma candidatura contra o golpe. É uma candidatura para mostrar para a população que essa eleição não é uma eleição normal. Então não adianta os meios de comunicação, não adianta a imprensa, não adianta a televisão encarar que essa eleição é uma eleição normal. Não é uma eleição normal. É uma eleição sobre golpe. O principal candidato hoje, que provavelmente está com 50% de intenção de votos, nós estamos falando aí com 180 milhões de votos, está preso de forma ilegal. É bom a gente deixar registrado. E quem está falando isso não sou eu, é a ONU, são os principais juristas hoje no mundo. Ele está preso e, inclusive, sem a possibilidade de se candidatar. Né? Quer dizer, ele está se candidatando, mas com a perspectiva de se caçar a candidatura dela. Então, o que nós defendemos? Defendemos, sim, a luta contra o golpe. O golpe precisa ser derrotado. Porque não tem como falar em governabilidade, não tem como falar em governabilidade no país se você está sob um golpe. Isso é ridículo. Mas só sobre o Lula, ele não, na visão do PCO, dos juristas que o senhor cita, ele não cometeu crime? Ele foi condenado sem crime? Qual crime que ele cometeu? De lavagem de dinheiro, de corrupção, recebendo o triplex lá da OAS, do Léo Pinheiro. De quem que é a propriedade do triplex? Não, enfim, essa é a pergunta que eu estou fazendo, não é? Lógico que não, gente. Ele não cometeu crime. Olha, qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento jurídico sabe que isso foi uma perseguição. Lógico que foi. Não era para ele ser candidato. A direita e as elites desse país não queriam Lula como candidato. Por quê? Porque é a única pessoa hoje que pode derrotar o golpe. Quer dizer, se você tem um homem hoje que preso consegue aí 47% de intenção de votos, que por trás dele tem todo o movimento social, esse homem ele tem que ser parado. E foi essa a intenção. Agora, porque você veja bem, qual a lógica que existe? Um pedido de habeas corpus com a garantia constitucional, é o mínimo que um Estado pode dar para o seu cidadão, o direito de liberdade. O juiz em férias, na Europa, sai, manda uma ordem para o seu superior, que é um desembargador, para negar um habeas corpus, que inclusive está sendo respondido agora no CNPJ, e o próprio Moro falou que ele errou. Ele admitiu que não era da competência dele. Agora, olha só, outras coisas. Você já imaginou nos Estados Unidos, o Trump, a gravação do Trump conversando com um ex-presidente, e um juiz de primeiro grau lança essa gravação em rede nacional? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não existe provas. O crime do Lula foi ter sido Lula. Simples. O senhor disse que o PCO é a primeira vez que ele disputou, que lançou uma chapa em Goiás. É a primeira vez que vocês participam e o motivo é participar desse processo para denunciar a prisão de Lula ou não? O motivo é a gente discutir com a classe trabalhadora, com os estudantes, os problemas sociais, políticos que nós estamos passando agora. E nós também estamos usando a denúncia do golpe. Eu quero que todos que estejam ouvindo nós agora tenham consciência que isso não é uma eleição normal. Não tem lógica considerar essa eleição como sendo uma eleição nos parâmetros de 4 anos atrás, 5 anos atrás. Então nós queremos derrotar o golpe. Mas por que eu tenho que derrotar o golpe? A pessoa agora está dentro do ônibus, indo para o seu trabalho. Mas isso não quer dizer nada, isso não me afeta. Então vamos dar um exemplo. Reforma trabalhista. Produto do golpe. Os companheiros que estão aqui na rádio, vocês perderam todos os seus direitos. E com coisas assim, parecendo escravocratas.
Você como mulher, por exemplo, se você, pela nova lei da reforma trabalhista, a mulher vai poder trabalhar em ambiente insalubre grávida e amamentar em ambiente insalubre. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, gente. Mas você precisa ser de esquerda para entender isso. Porque o mínimo que a mulher tem o direito é que quando ela está num ambiente insalubre, que ela trabalha numa fábrica insalubre, tem o direito de amamentar o filho dela num ambiente que não possa contaminar. É essa a ideia que eu quero trazer para vocês. Mas, candidato, existem influências muito grandes, a gente já percebeu isso na votação da reforma, na elaboração da reforma. Um governo que é apoiado pelo PCO vai rever tudo? Não vai sofrer influência desses Primeiro vamos entender alguma coisa, porque o pessoal está apoiando o Lula. O Lula também não sofreu influências de vários grupos, inclusive econômicos, quando foi presidente? Sim, e nós temos críticas ao PT. O fato de nós estarmos apoiando o Lula não quer dizer que a gente não vá criticar as políticas que o PT adotou. Nós temos críticas, e muitas, ao PT. E vamos fazê-las. Tanto que vocês não estão lá no PT. Né? Justamente. E vamos fazê-las. Mas isso não quer dizer que eu não vou lutar pela democracia do meu país. Mas aí o senhor acredita que a reforma seria revista? Ela seria... Com certeza. Não tem como. É impossível, gente. Então vamos pegar... Vocês querem discutir reforma trabalhista? Vamos pegar a reforma trabalhista. A reforma trabalhista foi copiada da Espanha. Eu na verdade, estou perguntando a viabilidade de se voltar atrás dela. Então vamos discutir isso. A reforma trabalhista foi copiada da Espanha. Na Espanha, levou milhares de jovens a sair da Espanha porque não tinha emprego. Não tinha emprego. Criaram a reforma trabalhista. A reforma trabalhista também tem um ponto que chama tempo intermitente, trabalho intermitente. Você vai trabalhar por hora. Então você vai ganhar 600, 400 reais. Você vai trabalhar aqui na rádio, você vai ganhar aí, trabalhou 4 horas, você vai trabalhar ganhar 400 reais. Agora, olha o absurdo disso. Até os capitalistas brasileiros são da pior espécie. Eles não conseguem nem imaginar o sistema capital que eles defendem. Então, se você tira dinheiro do trabalhador, se esse trabalhador está ganhando menos, é menos dinheiro no mercado, pô. Então a economia não anda. Mas eles não entendem isso. Então eles trazem essa concepção escravocrata. A gente pode trazer outras discussões para você. O teto, a lei do teto, a PEC 95. Uhum. Né? O cara está assim, pô, mas o que eu tenho a ver com PEC? O que a PEC faz? Ela limita os gastos. Beleza. Existem as transferências, vamos dar um exemplo, transferências voluntárias do governo da União para o Estado. Eu acho que foi alçada aí, acho que em Goiás, a última vez que eu vi, parece que foi 76 milhões, parece. Esse orçamento vai muito para hospitais, para a Universidade Federal, por exemplo. Sem isso, a Universidade Federal não funciona. Aí você vai perguntar assim, mas qual a importância da Universidade Federal? Não tem tecnologia. Quem produz ciência hoje são as universidades federais. Mas o Estado não deveria cortar gastos? Em quê? Pois é, deve cortar onde? Pois é, isso eu estou te perguntando. Onde é que você quer que a gente corte o Estado? Porque o entrevistado é o senhor, candidato. Eu sei disso, mas me fala onde é que você quer que corta. Na saúde? Eu quero saber do senhor onde é que o pessoal acredita que tem que cortar. A gente tem que entender de economia. Todo brasileiro deveria entender o básico de economia. Me fala hoje qual empresa, qual multinacional que tem milhões e milhões de dólares para investir hoje na produção brasileira. Não tem. Quem pode ter essa condição de investimento é o Estado brasileiro. Nós vamos cortar onde? Mais que já foi cortado? Os companheiros que estão aí agora, vai no hospital agora. Na saúde? Na educação? Então não corta, não faz Lógico, vamos cortar como, gente? Vai morrer mais gente. Mas aí... Sim, mas não corta de área nenhuma. Como? Aí o Estado brasileiro é viável financeiramente hoje? Por que não seria? Nós estamos com 380 trilhões de dólares no Tesouro Nacional. Por que não teria? Onde tem 380 Acho que trilhões? são 380 de reservas, não é? Uma coisa assim? Pois é. Mas tem uma função para as reservas, né? Sim, ela mantém a economia básica, né? Ela não deixa... É um fundo de emergência que, inclusive, a direita está querendo utilizar agora. Mas o PCO também, então? Tem que usar para pagar as dívidas? Não, o pessoal não defende isso, não. Né? Nós não vamos defender isso de forma alguma. Mas você está falando... Mas o Estado brasileiro, ele é viável? Por que não seria? Porque as contas não fecham. Como assim as contas não fecham? Não fecham. Como assim as contas não fecham? Do Estado brasileiro não fecha? Não, não fecha. Então lógico que fecha. Nós temos um déficit. Então vamos falar, por exemplo, Previdência.
As contas da Previdência não fecham? Não fecham. Fecha? Não, o não problema é fecha. que tem um determinado ponto lá na Previdência que você pega esse dinheiro da Previdência e tira para falar outro. O problema é o seguinte, toda a polêmica aí, é bom que se esclareça, é a seguinte, a esquerda acha que os benefícios sociais que são pagos com recursos da Previdência, como essa ajuda que o INSS dá para pessoas que têm deficiência física ou idosos, que esse recurso ele está previsto no orçamento, né? Mas que o orçamento, o governo faz a desvinculação orçamentária. Só que a questão não é essa, de onde vier o dinheiro, mesmo que ele esteja no orçamento, numa rubrica, e o governo está tirando dessa rubrica, o fato ele então, sai de lá. um caixa só. Então, e o lá. caixa só é o Tesouro. Então, e o Tesouro se o Tesouro arrecada 10, ele tem que pagar tudo, independentemente de onde vier. Não, as pessoas tentam entender a economia brasileira como se fosse uma economia do lar. Não é isso? Para começar, o Brasil consegue produzir títulos. Então você, na sua casa, não vai produzir um título que alguém vai comprar para fazer dinheiro. Quer dizer, o Estado brasileiro, ele é grande, ele tem uma indústria extremamente desenvolvida, uma agricultura extremamente desenvolvida. Só que o que acontece ultimamente é que a maior parte dos recursos do Estado brasileiro é voltado para manter uma elite. Então vamos pegar, por exemplo, alguns dados aqui. Nós poderíamos fazer alguns tipos de reforma. A gente não é a favor de reforma. Nenhuma reforma? Não. Não precisa de fazer reforma política, reforma tributária? Para quê? Para prejudicar o povo brasileiro? Não, até a esquerda diz. Então qual foi a reforma trabalhista que teve? Nós tivemos reforma. Sim, mas a reforma trabalhista foi para prejudicar o povo brasileiro. Os municípios pedem reforma. A reforma tributária que eles querem é para prejudicar pobre. Sim, mas o PCO não quer uma reforma tributária. Não, nós queremos... Mantém do jeito que está. Não. Nós queremos uma mobilização popular. Nós queremos os trabalhadores no poder e que esses trabalhadores conseguem gerir o Estado brasileiro. É isso que nós queremos. Não queremos reforma. E mesmo porque essas reformas só vieram para atrapalhar o povo brasileiro. Pois é, mas só aí prejudicar o povo os municípios hoje reclamam que o recurso fica todo concentrado na União. Eles defendem uma reforma para que eles tenham acesso a esses recursos. Vocês acham que não precisa? Então, você usando a ótica capitalista, sim, né? A gente não usa essa ótica. Pois é, mas qual a ótica que vocês conseguiriam governar do jeito que está? Vocês fariam o quê? Não, primeiro, o governo seria popular. Sim, mas o que muda? Muda tudo, ué. Como que muda? Por exemplo, se você tem a classe trabalhadora no poder, vamos pegar um exemplo simples para os nossos ouvintes entenderem. Se você tem, por exemplo, um hospital na sua região, quem vai gerir esse hospital? É o cara que sai lá do setor Bueno, do centro de Goiânia, que nunca esteve lá, que paga a Golden Cross para gerir esse hospital? Por que não é a pessoa da região para gerir esse hospital? E ela tem formação para gerir o hospital? Você está falando, então, que a classe trabalhadora não teria capacidade intelectual para gerir nada? É isso que você está me perguntando? Eu estou dizendo que eu estou perguntando se eu estou devolvendo a pergunta, porque o que você está me falando é isso. Eu acredito que a classe trabalhadora tem toda a condição de se administrar. Essa é uma ideia que a elite quer passar para a gente, que o trabalhador não tem condição de administrar. As pessoas não precisam de ter formação profissional? Eu acho que as pessoas precisam. Não, isso é o que você está falando, não é o que eu estou falando. Você está falando Então vamos pegar lá. Vamos pegar alguns nomes? Eu acho que a formação é importantíssimo. Mas dizer que essa pessoa, por não ter uma formação profissional, não consegue gerir determinadas partes do Estado... Aí é dizer que essa pessoa... aí é até um preconceito não é preconceito de classe. Não, aí você está botando palavras na minha boca. Eu sou jornalista, tenho formação, mas eu sou incapaz de gerir... Você colocou também palavras na minha boca. Não, eu sou incapaz de gerir um hospital. E isso não é preconceito. Isso não é preconceito. Você não é capaz de gerir um hospital, mas eu tenho certeza que uma enfermeira técnica, trabalhadora, um médico que está dentro do hospital... então você está falando de um profissional, você não é só... Não são trabalhadores? Olha, você vê a ótica que é a elite nesse país. Eles consideram trabalhadores apenas aquela classe ali, lá embaixo. Médico é trabalhador. Você é trabalhadora. Não estou falando que eu sou trabalhadora. O empresário então, também é um trabalhador. Não, empresário não. Ué, ele também trabalha. Empresário não. Então, o que é trabalhador?
O empresário, por que minha o empresário querida, não é trabalhador? Ele não sai de casa às 6 horas da manhã. Presta atenção, não. Você está falando, não, trabalhador é aquele que vende a sua força de trabalho. Ponto. Não tem outra discussão. Isso é sociologia. Então, político não é trabalhador. Lógico que não. Então, Trabalhador é aquele que vende sua força de trabalho. Ouvinte, você que está escutando agora. Você consegue se comparar com o político? O que eu estou ouvindo agora é isso. Está me falando que o político é igual a você que está trabalhando. Você está parecendo o Jair Bolsonaro. A gente fala uma coisa, você distorce o que a gente Olha, fala. deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar um negócio. O companheiro Bolsonaro, assim, tem todo respeito a ele. É companheiro? Eu acho que todo brasileiro é companheiro. Ah, tá. A gente tem, acho que partindo por esse critério, acho que todo ser humano merece respeito. Entendi. Independente da opinião política dela ou não. Não sei, a primeira entrevista que eu faço e você ser comparado ao Bolsonaro na sua primeira entrevista é algo que me deixou meio triste. Mas não sou Bolsonaro, eu acredito no povo brasileiro, eu acredito na mulher, eu acredito no negro, eu acredito no ser humano, eu acredito que o brasileiro pode ser um país bem melhor do que ele é hoje. Nós não pregamos o ódio, não pregamos a homofobia. Então, assim, eu acho que eu não sou o Bolsonaro. Eu acho que eu sou só um simples professor, não sou político, não quero fazer carreira dentro da política. Quero voltar para a minha sala de aula, quero voltar para meus alunos. O senhor podia falar sobre o seu currículo, que a gente acabou não falando. Quem é o Alessandro? Alessandro Aquino. O Alessandro Aquino é um professor. Eu sou professor de Biologia e Direito Administrativo. Onde? Eu preferia não falar, porque são todas escolas particulares e não cabe a gente misturar essas questões. Também elas não me permitiriam fazer isso na entrevista. E dou aula há 30 anos, já dei aula em Brasília, já dei aula em Goiânia, dei aula em favela, lá na Paraíba, em João Pessoa, do Pai Mateus. Enfim. O senhor é goiano, de Goiânia? Graças a Deus, adoro piqui, gosto de churrasco e acho que a principal comida no Brasil, no Goiânia não deve ser considerado piqui, devia ser considerado x-salada. Né? Do pit dog, né? Isso. Alessandro, qual é a proposta do PCO para a segurança pública de Goiás? Olha, a pergunta é maravilhosa. Eu acho que a gente não tem como você discutir segurança pública no estado de Goiás hoje se você está no regime de golpe. Não tem como você fazer um projeto de segurança se a gente está no regime de golpe. Ah, mas você não tem um projeto? Temos. A gente sabe, por exemplo, que hoje o contingente de policiais hoje no estado de Goiás é de 11 mil. Em 93 ou 94 era de 13 mil. Então foi diminuir. Não é isso? Uhum. Nós entendemos isso, sabemos disso. Mas vamos pegar, por exemplo, porque enquanto nós estivermos sob golpe, não tem nem jeito de falar. Vamos dar um exemplo. Mas as pessoas continuam morrendo, candidato. Intervenção lá no Rio de Janeiro, por exemplo. Estão morrendo mais ainda. Só no Rio de Janeiro investiu-se 1,2 bilhões de reais. 1,2 bilhões de reais. Eu quero falar de novo. 1,2 bilhões de reais. Com a perspectiva de ter 10 mil pessoas, 10 mil homens no Rio de Janeiro. A violência diminuiu? Não diminuiu. Inclusive, tem 10 indicadores de aumento da violência. Então, que é um produto do golpe. A intervenção foi um produto do golpe. Então, não estamos falando que não tem gente morrendo. Tem que se tratar a questão da violência no estado de Goiás. Mas precisa se tratar também a questão do golpe. Porque não adianta, porque se você pega, por exemplo, o teto, a PEC, por exemplo, que foi criada, ela limita a quantidade de dinheiro, por exemplo, que chega no estado de Goiás para falar sobre a questão da segurança, que são os fundos do Estado. Então, se você não faz a discussão do golpe, se você não muda a política, né, da União, não tem como você construir uma segurança nesse país, e principalmente no estado de Goiás. Na educação, mesma coisa? Qual é o projeto do PCO para a educação? Precisa discutir primeiro essa questão nacional? Lógico que precisa. Se você pega as universidades, por exemplo, está em risco. Não sei se vocês devem acompanhar, são pessoas que estão acompanhando isso. Todas as pessoas que vivem de doutorado, bolsas, por exemplo, estão em risco de ser cortado. Questionamos isso ao reitor da UFG aqui já. Entendeu? Então, isso não é importante discutir o golpe?
Não é importante fazer essa discussão primeiro, porque senão tudo está amarrado. Está tudo amarrado. E qual que é a perspectiva para o próximo ano economicamente no país? A pior possível. A pior possível. Por quê? Porque se não resolver a situação do golpe, se não resolver a situação política do nosso país, não há governabilidade. Não tem como governar. Pode ser o Lula, pode ser Bolsonaro, pode ser quem for. Não há a menor possibilidade de governabilidade. Alessandro Aquino, professor Alessandro Aquino, candidato do Partido da Causa Operária, o PCO, candidato ao governo de Goiás. Alessandro, muito obrigado pela presença aqui. Eu agradeço a todos que estão acompanhando a entrevista. O que nós desejamos agora é Lula livre, é Lula ou nada. Também não vamos apoiar nenhum outro candidato que não seja Luiz Inácio Lula da Silva. Nosso indicativo de São Paulo foi nem apoiar o Haddad. Então, uma luta contra o golpe e que nós possamos construir uma nação onde todos sejam brasileiros, né, realmente.